Para poder ajudar a entender quais são as regras hoje que existem nas diferentes companhias aéreas, eu trouxe um panorama de como funciona esse transporte de animais, especialmente olhando para voos domésticos aqui no Brasil. Então, tem duas premissas básicas para quem vai viajar com cão ou gato. Isso vale para Gol, TAM e Azul, que é o comprovante de vacinação válido e atualizado. Aqui precisa ter a vacina antirrábica, que é aquela que tem duração e validade de 1 ano. Então, ela precisa estar em dia. Isso precisa ser apresentado para a companhia aérea, além do certificado sanitário emitido necessariamente por um veterinário que tem a validade de 10 dias. Então, ele precisa ser emitido logo antes da viagem para que o animal... Aqui ele vai atestar as condições de saúde, que o animal está apto e tudo mais. No caso do Joca, esse certificado previa, por exemplo, uma viagem de 2 horas. Sim. Não uma viagem de mais de 7 horas, como foi o que aconteceu, né? Então, o veterinário já se responsabiliza por essa declaração que é importante para as companhias aéreas. Quanto custa hoje, com antecedência, para um voo doméstico você transportar um cão ou um gato? Na Latam, R$200 a mais, na Gol, 250 e na Azul, mais 250. Dinheiro que a gente imagina que está sendo investido para cuidar do nosso animal, daquele que a gente está transportando. Vamos para a próxima tela, porque a gente vai olhar aqui, Carol, qual é a idade mínima e as condições para transportar esses animais. Então, você percebe que são diferentes, inclusive, as formas de calcular. No caso da Latam, 16 semanas, que equivaleria a mais ou menos 4 meses, que é o que a Azul tem como regra. Já na Gol, são 6 meses para transportar um cachorro ou um gato dentro de um avião num voo doméstico. A Latam diz que esse animal precisa estar em bom estado de saúde e comportamento dócil, não pode ser, por exemplo, um cão agressivo, porque ele pode ser impedido de viajar. A Gol não especifica as condições para esses animais. Eu passei horas estudando cada companhia, as normas, diretrizes, o que eles estabeleciam, e a Gol não tem essa especificação para os passageiros, para quem voa nas aeronaves da companhia aérea. E no caso da Azul, o animal precisa estar limpo, saudável e sem odor desagradável, são as pré-condições que a companhia impõe. Vamos para a próxima tela, porque aqui a gente vê, Carol, qual é o peso máximo para cada um dos animais nos diferentes lugares. Tem a possibilidade de viagem na cabine, que é para os animais que geralmente são menores ou que são mais fáceis de você transportar, e tem a possibilidade de viajar no porão, que é o caso do Joca. Ele viajou junto com a bagagem e não na parte de cima. Era um Golden Retriever, um cachorro muito grande, então não tinha o peso, tinha mais do que o peso máximo para poder viajar na cabine. Então, no caso da Latam, na cabine, eles recentemente tiraram o limite, então o animal pode ter o peso que for para viajar junto com o tutor. Uma boa iniciativa, foi comemorada pelos tutores, mas você vai ter, daqui a pouco a gente vai mostrar o tamanho da caixa, que é um limitador. E no caso do porão, 45 quilos é o limite máximo. Mais do que isso, o seu cachorro tem que viajar de carro, tem que viajar com outro tipo de transporte, de ônibus, mas não pode viajar na Latam. No caso da Gol, na cabine, 10 quilos é um limite meio padrão que se estabelece para os animais. Esse limite também subiu recentemente, era um limite de 7 quilos. Mesmo da Azul, né? Mesmo da Azul. E no caso do porão, 30 quilos é o limite de peso do animal. Lembrando que este transporte em porão foi suspenso por 30 dias, justamente por conta da morte do Joca ontem, com uma medida válida até o final do mês que vem. No caso da Azul, como você disse, os 10 quilos na cabine e 10 quilos no porão, muito embora eles não especifiquem nessas regras que a Azul deixa disponibilizadas para quem viaja com a companhia aérea, um peso para o porão. Então, a única restrição de peso que se tem, o único limite de peso que se tem são os 10 quilos na cabine. Vamos para a próxima tela, que mostra exatamente qual é o tamanho das caixas que tem que ser usadas para transporte. E aí você tem dois tipos de caixas, né? As caixas flexíveis, que são aquelas de fibra, aquelas que têm maleabilidade, algumas até mochilas, que são usadas muito comumente para transporte de gatos e de cachorros pequenos. E as caixas rígidas, que também são chamadas de canis. Qual é a medida aqui padrão? Obviamente aqui a gente não vai entrar no detalhe de cada uma dessas medidas, elas vão estar lá no site da CNN como serviço, e também, se você quiser, enfim, continuar acompanhando aqui a programação, mas basicamente para a gente ter uma ideia, cerca de 20 centímetros do ponto de vista de altura, mais ou menos 30 centímetros na largura, né, que é a frente da caixa, e mais ou menos 40, 46 centímetros na profundidade. Essas as regras gerais para o transporte desses animais nos aviões aqui no Brasil, em voos domésticos. E apenas Carol, pontuando, a gente começou aqui a nossa conversa com o Pedro Duran falando sobre o caso Joca. A Gol emitiu uma nota, a companhia aérea que transportava o animal.
admitiu que houve uma falha operacional no transporte do animal e de se lamentar o ocorrido. A Gol também disse que instaurou uma sindicância interna para apurar o episódio. Questão que temos agora a investigação em andamento e também a Gol suspendendo esse transporte de animais, de pets, no porão da aeronave por pelo menos 30 dias, Pedro. É uma história triste, a gente vai continuar de olho para saber os próximos passos dela. Até já. Até já.